E aí, galera, tudo tranquilo? Agora cedo pela manhã, eu estava me preparando para sair de casa, para as minhas atividades, e eu ouvi um, um radinho de pilha, né, de uns trabalhadores ligados numa rádio aqui da minha cidade, e chamou-me a atenção a fala da pessoa, do locutor, da pessoa que estava lá falando do radialista, e essa pessoa que falava na rádio num tom de verdade, né, dando a sua opinião sobre a complexidade da política, dos eventos políticos, e falando de uma maneira totalmente simplória sobre a complexidade da realidade que nós enfrentamos hoje. E então me veio à mente, assim, aí eu fui trabalhar e eu fiquei pensando nessas coisas durante o trajeto. E me veio a ideia de compressão. De um lado, a ideia de compressão, né? A ideia bem gasosa, assim, né? De comprimir, né? Sob pressão. E me veio a ideia de comprimido, aquele remedinho, né? Que a gente ingere, né? Que ingere de uma vez só para solucionar um problema, geralmente um problema imediato, uma dor de cabeça, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso? Esse sujeito da rádio, ele, de uma maneira muito simplória, ele observava a realidade muito complexa da política, comprimia, apertava, comprimia, fazia um comprimido disso, um remedinho, tum, largava para o ouvinte. Como assim? Por exemplo, ele dizia, fulano é culpado, deve ser julgado e preso. 3 comprimidos. Culpado, que quer dizer muitas coisas, é muito complexo na área jurídica, na área filosófica, seja lá o que se pensar, a palavra culpado, ele comprimia tudo que se pensa em culpado num remedinho, só e pá, largava, ele é culpado. Deve ser julgado. Gente, a complexidade do que significa julgar pessoas é algo, é uma constelação. Comprime, faz um comprimidinho, remedinho, pum, na pessoa, até que chega à conclusão que deve ser preso. A complexidade da prisão, o que significa cercear a liberdade de ir e vir, o que significa tudo isso foi comprimido, virou um remedinho comprimido, foi comprimido, virou um comprimido e ingerindo. Eu fiquei pensando a capacidade da pessoa da rádio em olhar o que é complexo, destruir a complexidade, destruir completamente, comprimir as complexidades, tornar simples e jogar. Então, pobre das pessoas que assistiam, acabavam ingerindo aquela informação e provavelmente transferindo essa informação para outras pessoas também de maneira comprimida, densificada, mas tão denso e tão comprimido que a pessoa não conseguia perceber a complexidade do que estava ouvindo ou ainda do que se fala. Percebe? E é muito difícil, e aqui eu gostaria que esse vídeo tivesse essa função, que é a complexificar, tornar complexo aquilo que é nos dado como muito simples. E aí vem
a minha fala ou as falas das pessoas que alertam para a criticidade. A criticidade significa pegar o que está comprimido, pegar o remedinho, desmanchar e tornar complexo de novo. A ideia de culpa, a ideia de condenação, são coisas complexas demais que é preciso que o cidadão, que a pessoa, seja estimulada a tornar complexo, a refletir, a ver que essas palavras estão densificadas e que lá está muita coisa. Por exemplo, direitos humanos, que eu sempre acabo dando esse exemplo. É uma palavra densificada, é uma expressão que foi compressa, foi comprimida, densificada e virou comprimido. Que as pessoas tomam e dizem, eu sou contra, eu sou a favor, eu sou isso, eu sou aquilo, mas não sabem o que está densificado ali dentro, não sabem a complexidade daquele conteúdo. Aos linguistas, né, deve fazer bastante sentido o que eu estou falando, aos filósofos, bastante sentido, às pessoas do direito, né? Enfim, as pessoas que se dão à reflexão percebem o que eu estou falando. E aí, na filosofia se chama do senso comum, né? Aquilo que as pessoas falam como se soubessem. E principalmente as mídias, elas gostam de comprimidos. Elas gostam de comprimir, fazer comprimidos, remedinhos e jogar para que as pessoas se alimentem daquilo, ingiram aquilo. E muitas vezes, para explicar um comprimido, usam outros comprimidos, várias palavras complexas que são usadas de maneira simplória e as pessoas passam a repetir sem refletir. Então, descomprimir, pegar aquilo que é denso e abrir, observar, discutir. É preciso que as pessoas, ao ouvirem essas compressões todas, se sintam motivadas a conversar com pessoas que pensem diferente. Porque à medida que eu pego uma palavra, uma expressão, uma ideia densificada e várias pessoas discutem, ela se dilui, ela se abre, a palavra, a expressão, a ideia se abre e então podemos discutir, rever palavras, rever significados, rever conceitos. Porque eu percebo inúmeras vezes pessoas discutindo, usando palavras, as mesmas palavras, mas se referindo a coisas diferentes, porque essas palavras, essas expressões dizem muitas coisas. Portanto, não só para quem ouve radinho de pilha, né, mas aquele que assiste TV, aquele que está conectado no Face, aquele que está vinculado a um grupo de pessoas que pensa do mesmo jeito. Cuidado com as palavras comprimidas, com as palavras que se tornam comprimidos, que a gente engole, acha que está se medicando, acha que está se completando, colocando esses comprimidos, e na verdade o que nós estamos fazendo é comprimir sem entender, e depois, ao exprimir o que eu comprimi, eu falo coisas que eu não tenho noção, ou que eu sei apenas uma fração, mas acredito que essa fração é o todo, acredito que essa fração é toda a verdade, e não é, porque tudo é muito complexo. E quem domina a complexidade, quem domina os referenciais, quem sabe se posicionar de várias posições, ele tem uma vantagem dialogal, uma vantagem de inteligência sobre aqueles que vivem de comprimido em comprimido. Um abraço e fica aqui a dica de hoje. Até!